Fala galera, beleza? Bom, o tema de hoje é envelope do compressor. Já ouviu falar? Poucas pessoas conhecem sobre esse assunto, ok? E hoje nesse vídeo você vai aprender o que é envelope do compressor e as suas aplicações, beleza? Então vamos lá. Envelope do compressor é um gráfico que determina os limites de trabalho do compressor. Certo? Então, envelope do compressor é um gráfico que determina os limites de trabalho do compressor. E quais são esses limites de trabalho? Esse limite de trabalho vocês irão conhecer nos próximos slides, beleza? Então, quero apresentar para vocês o gráfico do envelope do compressor. Esse aqui é o gráfico do envelope, beleza? Aonde aqui nós temos algumas linhas de temperatura, as suas faixas de trabalho e o superaquecimento máximo permitido, ok? Então, aqui desse envelope eu vou ter as condições ideais de trabalho para o meu compressor. E eu vou falar de cada uma dessas linhas, de cada um desses trechos, tudo detalhadamente para vocês não saírem com dúvida, beleza? Então vamos lá. As grandes vantagens da aplicação do envelope do compressor respeitando esses limites, o compressor terá um tempo de vida útil prolongado, evitando possíveis danos e quebras. Então, uma vez que eu trabalho dentro do seu envelope, dentro dos limites do envelope do compressor, eu vou evitar uma possível dano ou quebra para o meu compressor. Quais são esses danos ou quebra? Carbonização do óleo, golpe de líquido, todos aqueles defeitos que nós já conhecemos na área de refrigeração, né? O compressor trabalha durante uns 3 meses e para, o compressor trabalha durante um período e para de funcionar. Então, muitas vezes esse compressor está quebrando, porque às vezes pode ser porque ele está trabalhando fora das suas regiões de limites aceitáveis pelo envelope do compressor. Então, às vezes, o teu problema do teu compressor, daquela tua câmara fria, daquele teu frigorífico que é um compressor, 3, 4 compressores por ano, às vezes é apenas porque ele está trabalhando fora do seu envelope. Então, a grande vantagem de você trabalhar com o compressor dentro do envelope dele é evitar um possível dano ou quebra. Logicamente que sabemos que pode ter defeitos elétricos devido à rede elétrica, devido a uma falha no sistema de energia, mas também temos defeitos mecânicos, que muitas das vezes é provocado por um mau uso do compressor, ok? Então, um dos defeitos pode ser porque ele está trabalhando fora do seu envelope. E hoje você vai aprender como deixar o seu compressor trabalhando dentro do seu envelope, beleza? Então vamos lá. Limites do compressor. Todo compressor tem seu limite de trabalho, que são eles: temperatura de condensação, temperatura de evaporação e superaquecimento. Então, dentro do envelope do compressor, eu tenho esses limites de trabalho, que são temperatura de condensação, eu tenho temperatura de evaporação e tenho o meu superaquecimento máximo permitido. Tudo isso é dado através do envelope do compressor, beleza? Então, vamos lá. Aplicações. Suas aplicações são diversas, porém são muito utilizadas na hora de projetar um equipamento. Sua maior aplicação são em projetos de câmara frias, devido às diferentes temperaturas de evaporação que temos. Então veja bem, como dito aqui no slide, nós temos diversas aplicações para o envelope do compressor, ok? Mas esse envelope ele é bem mais aplicado em sistemas de câmara fria. Mas por que em sistema de câmara fria? Porque em câmara fria nós temos temperatura de evaporações diferente, ok? Então, de repente eu tenho uma câmara que trabalha com -4, eu tenho uma câmara que trabalha com -10, eu tenho uma câmara que trabalha com 4 positivo. Então eu posso ter diferentes temperaturas de evaporação, certo? E aí, cada compressor terá o seu campo de aplicação. Opa, será que esse compressor eu posso aplicar naquela minha câmara fria que trabalha com -4? Mas esse compressor ele trabalhava com temperatura de 5 positivo. Eu vou aplicar ele uma temperatura de -4. Será que eu consigo aplicar esse compressor naquele equipamento? Será que eu consigo fazer essas alterações? Então, através do envelope do compressor, eu consigo saber se aquele meu compressor daquela câmara eu consigo aplicar em outra câmara. Se na hora de dimensionar uma câmara, posso trabalhar com um compressor de repente desse modelo, do X modelo, do Y modelo. Será que eu consigo fazer essas aplicações?
Então, através do envelope eu consigo saber. Por isso que ele é muito utilizado em câmara fria. Já no sistema de ar-condicionado convencional, como no caso do ar-condicionado split, que trabalha com uma temperatura de evaporação de aproximadamente 1 grau Celsius, às vezes é normal tu pegar um compressor de uma marca de 18 e aplicar em outra marca de 18, acaba funcionando. Por quê? São temperaturas de evaporação parecidas, são projetados para esse tipo de equipamento, que a temperatura de evaporação vai variar ali na casa de 1 grau positivo, aproximadamente por aí, né? Mas já em câmara fria, não. Nós podemos ter diversas aplicações de temperatura de evaporação, ok? Nós podemos ter temperatura de evaporação negativa, temperatura de evaporação positiva, nós podemos ter diversas situações diferentes, ok? Então, por isso que é necessário você saber se aquele compressor pode ser aplicado para aquele teu projeto, beleza? Então, vamos falar um pouco mais. Cada compressor terá seu envelope, e isso pode variar de fabricante para fabricante. Para saber se o compressor está trabalhando dentro do seu envelope, é necessário saber modelo do compressor, temperatura de evaporação, temperatura de condensação e superaquecimento. Beleza? Então acontece, cada compressor tem seu envelope. Não adianta pegar um compressor de um envelope de uma marca e querer aplicar em outra marca, ou às vezes até mesmo da mesma marca, mas com modelos diferentes, porque isso pode variar de modelo para modelo e até mesmo de fluido refrigerante para fluido refrigerante. Muitas das vezes um compressor que trabalha com fluido refrigerante R22 para uma capacidade X, eu posso ter um envelope, e para uma outra capacidade Y que trabalha com 74A, eu posso ter outro envelope. Então isso pode variar de modelo para modelo de compressor. Cada compressor terá o seu envelope, ok? E para me saber se de repente um compressor que está lá trabalhando, vamos supor que eu tenho uma câmara fria lá, eu tenho um compressor que está trabalhando lá, eu quero saber o envelope desse compressor. Rafael, como é que eu faço para saber o envelope desse compressor? Então o que eu faço? Pego o modelo do compressor, ok? Vou até o saco do meu fabricante, vejo lá qual marca que é e procuro saber qual é o envelope dele. Com isso, também já vou querer saber também. Eu vou medir a minha temperatura de evaporação, juntamente eu vou medir minha temperatura de condensação e meu superaquecimento. Então eu vou trabalhar com essas quatro variáveis, né? O modelo, temperatura de evaporação, temperatura de condensação e superaquecimento, ok? Então, só para frisar, para a gente memorizar. Pega o modelo, pega a temperatura de evaporação, pega a temperatura de condensação, pega o meu superaquecimento, coloco, anoto tudo isso aí e vamos ver se esse meu compressor está trabalhando dentro dos seus limites aceitáveis, beleza? Que fique claro isso aqui. Galera que está um pouco perdida em temperatura de evaporação e temperatura de condensação, lá nos meus vídeos, no meu canal, tem lá um vídeo falando sobre ciclo básico de refrigeração e tem um vídeo também falando sobre temperatura de condensação, temperatura de evaporação e como fazer para encontrar uma temperatura de condensação e uma temperatura de evaporação. Só lembrando que temperatura de evaporação é a temperatura que o fluido está evaporando aonde? No evaporador, né? E temperatura de condensação é a temperatura que meu fluido está condensando aonde? Dentro do meu condensador. E como é que eu faço para saber minha temperatura de evaporação e minha temperatura de condensação? Simples. Pego a pressão, certo? Minha pressão de evaporação, que é muito conhecido como pressão de baixa, e converto através de temperatura. E a temperatura de condensação? Pego minha pressão de alta, certo? E vou converter através da tabela de pressão-temperatura. E aí eu vou ter quais são as minhas temperaturas de evaporação e minha temperatura de condensação. Essas tabelas de pressão e temperatura é fácil de encontrar hoje através de aplicativos de celular, né? E lá no meu vídeo tem um lá, eu fico indicando um aplicativo que eu uso bastante, que é o da Danfoss, né? Um aplicativo bem interessante de utilizar. Mas nos meus vídeos, se você procurar lá, tem lá os vídeos falando sobre temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Caso você queira, né, saber um pouco mais, só procurar, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre o gráfico do envelope. Beleza. Então, como falado anteriormente, todo compressor tem seu limite de trabalho, certo? Que são eles: temperatura de condensação, temperatura de evaporação e teu superaquecimento. Mais uma vez, eu quero frisar que isso pode mudar
de fabricante para fabricante, de modelo para modelo do compressor, isso é muito relativo. Não dá para me pegar um compressor de tantos quilocal de um fabricante, mas esse trabalha com tantos quilocal, é a mesma capacidade desse fabricante aqui, vou usar esse envelope desse cara aqui. Não, não pode. Cada compressor tem o seu envelope e isso pode variar muito, de fluido, de compressor para compressor, se esse compressor trabalha com um fluido X, se aquele compressor trabalha com outro fluido Y e assim por diante. Que fique claro essas informações para vocês, beleza? Então tá. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso envelope que está aqui, né? Beleza? Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre o nosso envelope. Nós temos aqui um envelope de um compressor, tá? Quero deixar todos os direitos reservados dessa imagem para Danfoss, tá? Danfoss é um dos grandes fabricantes de refrigeração comercial que nós temos hoje em dia, né? Conhecido internacionalmente aí no mundo inteiro, né? Então eu quero deixar essa imagem, todos os direitos reservados a Danfoss, foi pego da própria catálogo da Danfoss, tá? Mas aqui nós temos uma aplicação de um compressor de um envelope, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como trabalha esse envelope e seus limites, seus campos de aplicação, beleza? Então, o envelope é o seguinte, aqui embaixo nós temos a nossa temperatura de evaporação, beleza? Então aqui embaixo nós temos o quê? Uma linha de temperatura de evaporação. Não sei se vocês conseguem enxergar daqui, mas a escala é em graus Celsius, beleza? E ela vai de menos 30 a 20, beleza? Então nós temos essa linha que vai de menos 30 a 20 positivo, que é a nossa temperatura de evaporação, beleza? Nós temos aqui uma temperatura de condensação, que está na unidade de graus Celsius também, que ela vai de 30 graus positivo a 70 graus positivos, beleza? Muito bem, então nós temos aqui nossa temperatura de condensação. Nós temos aqui duas linhas de superaquecimento, uma linha de superaquecimento e outra linha de superaquecimento. Esse superaquecimento seria o superaquecimento máximo permitido. Mas vamos falar agora um pouco mais do nosso envelope do compressor, beleza? Então, vejamos. Aqui nós temos um envelope, certo? Como falado, nós temos um gráfico no envelope. Esse envelope também, muitas vezes, é conhecido como carta do compressor, que também pode ser envelope do compressor ou carta do compressor, até mesmo chamado de gráfico do compressor. Então, ele pode trabalhar com esses três nomes: carta do compressor, envelope do compressor ou até mesmo gráfico do compressor, beleza? Então, veja bem, essa marcação aqui está me dizendo quais são os limites que o meu compressor pode trabalhar, certo? Então, dentro desse limite, meu compressor pode trabalhar. Fora desse limite, meu compressor não pode. Meu compressor pode trabalhar dentro dessa linha aqui, dentro dessa região, beleza? Vamos lá? Então, veja bem. Aqui nós temos a área de operação insegura. O que seria essa área de operação insegura? Toda vez que o meu sistema trabalhar fora dessas regiões aqui, é porque ele está na operação insegura, ou seja, eu não posso trabalhar com ele dentro dessas casinhas aqui. Logo mais a gente vai traçar uma região para você saber aonde meu compressor está trabalhando, ok? Então, veja bem, se ele trabalhar dentro dessas regiões aqui, o que vai acontecer? Ele está trabalhando numa operação insegura, uma operação que é incorreta para o compressor, uma operação que não dá segurança para ele, ok? Se ele estiver trabalhando dentro dessa área aqui, é uma área de risco, que está dentro desse tracejadinho aqui, certo? Até o limite do meu gráfico, que está aqui. Então, se ele trabalhar dentro dessa região, é chamado área de risco, ou seja, é uma área muito arriscada de trabalhar, ok? Então, sempre evitar que ele trabalhe dentro dessa área, porque seria a área de risco do meu compressor, beleza? E nós temos essa área aqui, que é a minha operação segura, que vai desde os limites aqui, né, até o meu traçadinho aqui. Então, essa seria a operação segura do meu trabalho do compressor. Novamente repetindo, operação insegura, a operação que eu não
o campo que eu não posso trabalhar com o meu compressor. Área de risco, que seria essa área aqui, que é uma área muito arriscada para mim trabalhar com o meu compressor, ok? E aqui seria a minha operação mais segura, ou seja, a maneira mais correta de trabalhar com o meu compressor, que seria dentro dessa região aqui, beleza? Se ele trabalhar nessa região aqui, eu vou ter um superaquecimento máximo de 11.1K, então eu posso trabalhar apenas com um superaquecimento de 11.1K. Se ele trabalhar dentro dessa região, que é a operação segura, eu posso trabalhar com um superaquecimento máximo permitido de 30K. Poxa, superaquecimento de 30K é alto, né? Mas é o superaquecimento máximo permitido, tá? Não é que o meu sistema vai trabalhar com superaquecimento de 30K, jamais. É que é o meu superaquecimento máximo permitido. E se trabalhar na área de risco, meu superaquecimento é de 11.1K, ou seja, é a área do meu superaquecimento máximo permitido se ele trabalhar na área de risco. Então, consegue entender por quê? Aqui é chamado, você percebe que até o superaquecimento é menor na minha área de risco, porque ali, como propriamente diz o nome, é uma área de risco, uma área muito arriscada para trabalhar com o meu compressor. Por isso que o fabricante sempre fala para trabalhar dentro dessa região, que é uma operação mais segura. Nos próximos slides nós vamos ver como é que se aplica o envelope dentro dos limites que a gente vai determinar ali agora, beleza? Então vamos lá. Maravilha. Aplicação do envelope. Veja bem, uma câmara que trabalha com uma temperatura de evaporação de menos 25 e com uma temperatura de condensação de 40 graus Celsius. É possível aplicar o envelope? Então vamos lá. Minha temperatura de evaporação é menos 25, negativo, beleza? Menos 25. A temperatura de condensação é 40 graus Celsius positivo, beleza? Então, dentro da temperatura de evaporação de menos 25 e minha temperatura de condensação de 40 graus Celsius, nós iremos aplicar essas temperaturas dentro do envelope e vamos saber se é possível trabalhar com aquele compressor sim ou se não, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza? Dê um zoom aí para ampliar a tal ponto que vocês consigam enxergar as temperaturas aqui, beleza? Mas mesmo assim eu vou falar para vocês a temperatura. Então, vamos voltar lá para a gente ver. A temperatura de evaporação era menos 25, não é isso? E a temperatura de condensação é 40. Então, vamos pegar aqui. Temperatura de evaporação, que é essa linha aqui, certo? Então, ela é menos 25. Então, nós vamos fazer um risco, certo? Até menos 25 de encontro à linha de 40. Por que 40? Porque a temperatura de condensação. Então nós vamos traçar dois riscos. Se você quiser, você pode fazer um risco de ponta a ponta, não tem problema, certo? Depois você pode fazer um risco de ponta a ponta aqui, não tem problema. Você vai ver o ponto de encontro do menos 25 com o 40. Não entendi. Só um minutinho que você vai ver agora como é que funciona. Olha lá. Fiz uma linha aqui em vermelho aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma linha aqui, que essa linha é menos 25, ok? Para ficar melhor a imagem, vocês podem ampliar aí no vídeo de vocês, beleza? Então aqui está a minha temperatura de evaporação de menos 25, que é essa daqui, beleza? E aí nós vamos pegar a temperatura de condensação, que é 40 positivo. Então vamos pegar a temperatura de condensação, que é 40 positivo. O ponto de encontro é aqui. Olha só onde é o ponto de encontro. O ponto de encontro de menos 25 com 40 é justamente aqui, certo? Então, esse é o meu ponto de encontro de menos 25 com 40. Ou seja, tracei uma linha aqui, tracei uma linha aqui. Como eu falei para vocês, se eu quisesse fazer uma linha grande, não teria problema de fazer uma linha grande. Você sempre tem que pegar o ponto que as linhas se encontram, os pontos que a linha se cruza, que é essa aqui, ó, menos 25 com 40. Temperatura de evaporação menos 25, temperatura de condensação 40. Então esse é o meu ponto. Então o teu compressor, naquelas condições, ele está trabalhando aqui, certo? É possível aplicar esse tipo de compressor? Não. Por quê? Esse compressor está fora.
certo? Se eu trabalhar com o meu compressor dentro daquelas condições de menos 25 e 40, que são as condições ideais para que minha câmera chegue àquela temperatura interna de, não sei, menos, vamos chutar aí, vai, menos 20, beleza? Então vamos supor que a tua câmera trabalha com uma temperatura interna de menos 20. Para isso, ela tem que trabalhar com uma temperatura de evaporação de menos 25, são exemplos, ok? E aí, só que menos 25, ela vai trabalhar fora do limite dele. Ou seja, o meu sistema está trabalhando, o meu compressor está trabalhando fora do seu envelope de aplicação, fora dos seus limites de aplicação. E isso pode me gerar futuros problemas, porque olha só, ele está trabalhando na sua operação insegura, que é fora do meu gráfico. Então, nessa região de menos 25 e 40 está fora. Assim, eu posso ter grandes problemas para o meu compressor. Então, às vezes, aquele teu compressor que está queimando 3, 4, aquele sistema que está queimando 3, 4 compressores por ano, às vezes pode ser apenas esse problema, porque ele está trabalhando fora do seu envelope, ok? Agora tem que ver se esse compressor ele foi bem dimensionado para o meu sistema, como eu falei para vocês, de repente, a temperatura interna, olha, só consigo deixar o meu sistema trabalhando das condições ideais para atender o meu ambiente quando eu deixo trabalhando com uma temperatura de evaporação a menos 25. Então talvez esse teu compressor ele foi mal dimensionado para o teu circuito frigorífico. Então às vezes pode ser a hora de trocar um compressor e colocar um compatível para o teu sistema, beleza? Logicamente respeitando as capacidades de refrigeração, beleza? Mantendo o mesmo exemplo de uma temperatura de evaporação a menos 25, uma temperatura de condensação a 40 graus Celsius, vamos ver um outro envelope. Então, só uma setinha aí, esse aqui não posso utilizar para aquele meu sistema que vai trabalhar com uma temperatura de evaporação a menos 25 e uma temperatura de condensação a 40 graus Celsius, beleza? Então, pegando um próximo exemplo aqui, para as mesmas temperatura de evaporação e condensação, ok? Então, respeitando lá, temperatura de evaporação a menos 25 e temperatura de condensação a 40 graus Celsius. Opa! Esse aqui, ó, ele já pega aqui de menos 30 a menos 10. Então, eu posso trabalhar com uma temperatura de evaporação de menos 30 a 10. Será que ele atende? Vamos ver? Vamos lá. Então, opa, fiz um risco aqui, temperatura de evaporação menos 25, maravilha. E temperatura de condensação 40 graus Celsius. Então, opa, tá dentro. Então, olha só, tá dentro e trabalhando na sua operação segura de trabalho. Então, eu poderia aplicar esse compressor, certo? Para aquele meu sistema de refrigeração, para aquela minha câmera, para aquele meu circuito frigorífico, enfim. Mas dentro daquelas condições que foi citada no exemplo, com uma temperatura de evaporação a menos 25 e uma temperatura de condensação a 40, eu consigo aplicar esse envelope. A título de exemplo, se de repente uma temperatura de evaporação fosse menos 10, com uma temperatura de condensação a 45, então temperatura de evaporação a menos 10, temperatura de condensação a 45, vamos ver aqui? Então, usar uma relinha aqui como exemplo, temperatura de condensação a 45, que está aqui, beleza? Então eu tenho essa região, e temperatura aqui, ó, de menos 15 consigo, de menos 10 também consigo, de menos 5 também consigo, porque todos eles vão estar dentro da sua operação segura, e não dentro da sua operação de risco, e nem dentro da sua operação insegura, sempre dentro da sua operação segura, que é aqui dentro do meu envelope, dentro dos seus limites, beleza? Então, esse compressor aqui, eu tenho uma aplicação bem larga aí, né? Eu posso utilizar ele para uma temperatura de menos 30 até uma temperatura de 10 positivo de evaporação. Logicamente, né? Respeitando também as suas temperaturas de condensação, beleza? Que pode ter uma variação aí, beleza? Então, essa é a aplicação do meu envelope do compressor. Bom, controlando os limites. Através de dispositivos de proteção, é possível controlar os limites de trabalho do meu compressor. Como? Pressostatos,
controle de condensação, válvulas KVL, que controla a pressão de sucção, válvulas KVP, que controla a pressão de evaporação. Então vejamos, é possível eu controlar, certo, o meu sistema para que ele trabalhe dentro do seu envelope. Como isso? Através de pressostatos, ok? Regulando para que, se a pressão baixar muito, ele vai e corta o funcionamento do compressor. Lembrando que pressão e temperatura, né? Se eu, uma vez que eu estou controlando a pressão, eu também consigo controlar a minha temperatura. Através de um controle de condensação, eu posso colocar, de repente, posso colocar uma inversão de frequência no meu ventilador, eu posso colocar um pressostato de condensação no meu ventilador, cortando o ventilador, certo? Eu posso colocar também pressostatos de alta, certo? Para que não possa subir muito a pressão, beleza? Eu posso também colocar as válvulas KVL. Essas válvulas KVL é um nome exclusivo da Danfoss, mas na verdade ela válvulas que controlam a pressão de sucção, beleza? Para que a pressão de sucção não venha aumentar muito aí, beleza? Então também tenho válvulas KVP que controla a minha pressão de evaporação. Além de outras diversas válvulas, como de repente uma válvula MOP também, que ajuda bastante no controle. Então é possível, através dessas minhas válvulas, eu controlar para que o meu sistema trabalhe sempre dentro do compressor, protegendo muito, né, o meu sistema o meu compressor, para que não possa dar nenhuma quebra, nenhuma falha mecânica do meu compressor, beleza? Então, veja bem, aplicando o envelope em um projeto. Antes de projetar um sistema, um compressor para equipamento, tem em mãos todas as variáveis, como superaquecimento, temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Procure um compressor que trabalhe dentro do envelope, através de catálogos de fabricante. Então veja bem, isso aqui é mais para a área de projetos, né? Antes de projetar um equipamento, né? Antes de projetar um compressor, o que você pode fazer é o seguinte: você saber quais são as temperaturas de evaporação e a temperatura de condensação, certo? Tendo a temperatura de evaporação, tendo a minha temperatura de condensação, eu consigo projetar o meu compressor. Então, para a galera que trabalha na área de projetos aí, né? Para a galera que tá... Então é isso, galera. Sempre se atente para saber se o teu compressor está trabalhando dentro do seu envelope, beleza? Bom, aí está o envelope. Todos esses envelopes de compressores aí, todos os fabricantes normalmente fornecem esse envelope de uma forma fácil, seja ela via e-mail, via internet. Consulte um fabricante, com certeza ele vai te dar essas informações de envelope do compressor, beleza? E sempre procure saber se o teu compressor está trabalhando dentro do seu envelope, beleza? Como vocês já conhecem, agora quando eu perguntar aí para vocês o que é o envelope do compressor, é o que? Nada mais é do que um gráfico para determinar os limites de trabalho do meu compressor. Quais são os limites? Minha temperatura de condensação, minha temperatura de evaporação e meu superaquecimento máximo permitido para aquele meu compressor. Beleza? Lembrando que isso também pode ser conhecido como gráfico ou até mesmo carga do compressor, beleza? Mas comumente chamado de envelope do compressor, beleza? Agora vocês já sabem o que é envelope do compressor. Bom, tá aqui meu e-mail, né? ferreiraclimatizacão@gmail.com, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, isso fortalece bastante o meu trabalho, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder o e-mail devido aos meus compromissos, mas sempre eu estou disponível, sempre respondo os e-mails, tá aí o endereço, beleza? No meu canal aí tem mais vídeos falando de superaquecimento, falando de muitas variáveis aí, ciclo básico de refrigeração, conversão de pressão para temperatura, temperatura de evaporação, temperatura de condensação. Então aí tem uma série de vídeos onde você pode saber um pouco mais sobre esse assunto tão bom de estudar, que é refrigeração. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, beleza? Novamente eu deixo aí que vocês deixem aí o comentário, a sugestão, elogio ou crítica aí nos comentários abaixo, beleza? Gostou? Dá aquele joinha,
isso fortalece bastante, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Show!